Olá, deixa eu convidar a Roberta aqui. Boa noite. Roberta, acho que você precisa pedir para entrar. Vamos ver se eu consigo te chamar por aqui. Você consegue entrar por aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. O pessoal tá entrando. Boa noite, doutora Roberta. Tudo bem? Olá, Tami, tudo bem? Como é que tá? Boa noite a todos. Tudo bom? Bem, e você? Tudo bem, obrigada. Eu já de antemão queria agradecer, doutora Roberta, a sua presença aqui hoje com a gente. Eu vou dar um segundinho, o pessoal deve estar entrando agora, tá? Antes da gente começar. Queria agradecer também o pessoal da Abrafim, né, por ter cedido esse espaço para gente, especialmente o pessoal do DC, do Transtornos do Movimento, da Abrafim, né, os colegas que formam o grupo de transtornos do movimento, pelo convite, por dar esse espaço para a gente hoje estar falando de uma doença que é difícil, né, a gente tem um espaço para falar. Então, eu queria agradecer, o pessoal já está entrando aí, pessoal da Abrafim, Marcos, tô vendo alguns amigos aí, Alessandra, obrigada também. Queria agradecer a Alessandra, a Lorena e a Joana por terem me ajudado a organizar essa live. E falar uma boa noite, né, para todos e principalmente para o pessoal da ABH, que é a Associação Brasileira de Huntington, que depois a Vita, que é a presidente, vai entrar para falar com a gente. E aí a gente vai abrir o espaço para ela passarem para vocês algumas informações. Então, fiquem aí até o finalzinho, que vem bastante novidade por aí, tá bom? Gostaria, então, de apresentar a doutora Roberta. A doutora Roberta é médica, neurologista. Ela hoje é coordenadora do DC, né, que é o Departamento Científico da Associação Brasileira de Neurologia, a ABN. A doutora Roberta também, ela é médica na Unifiesp, né? E eu gostaria que ela mesma se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho, né, num primeiro momento, de como ela chegou na doença de Huntington, qual o caminho, ela é doutora em neurologia, não é isso, doutora Roberta? Bem-vinda. Termine, obrigada. Para mim é um grande prazer poder participar dessa live. Você sabe muito bem o quanto a doença de Huntington é um tema precioso para mim. Infelizmente ainda não somos muitos os especialistas no Brasil em doença de Huntington, mas eu acho que nos últimos anos esse tema tomou uma notoriedade bem maior, olhando um pouquinho mais para nós. Como eu falei para você, os meus pacientes são muito queridos, é um tema muito querido. A ABH é uma associação de lutadores, desde o começo, há muito tempo atrás, há mais de 15 anos, eu comecei a me interessar pelo tema, pela doença de Huntington. Acabei fazendo meu mestrado, mais me especializando em Parkinson e depois o doutorado em doença de Huntington, porque realmente eu comecei a ter muito contato com os pacientes. A gente começou a montar esse ambulatório lá na Unifesp e agora também no IANSP, que é o Hospital do Servidor Público Estadual. E é um paciente que encanta muito, são pessoas muito queridas, nós temos uma troca muito grande. Eu acho que isso me fez me apaixonar por isso. Acho que eu me apaixonei primeiro pelos pacientes e aí depois pelo tema. É muito agradável, a gente tem uma cumplicidade muito grande e isso é muito bom, porque você acaba realmente fazendo parte da vida dessas pessoas. Então Muito esse foi legal.
um dos motivos, é muito bacana. E E a realmente, gente paixão, né, no tema, exatamente. pelo tema na sua tese de doutorado. Então, gente, para quem está entrando agora, essa doutora Roberta, neurologista, e ela tem uma ampla experiência na doença de Huntington. Atualmente trabalha no ambulatório, né? Desenvolve um trabalho super bacana. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a atuação multidisciplinar, né, na doença de Huntington. Para quem não me conhece, eu sou Tamine Capato, eu sou doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, Departamento de Neurologia. Também tenho uma experiência bastante grande com Huntington, desde 2003, trabalhando, né, com pacientes lá no nosso ambulatório na USP. E atualmente eu faço parte do DC de transtornos do movimento da Abrafim, e a gente também está abrindo aí um passo, viu, doutora Roberta, para essa doença que é tão pouco estudada. A gente ouve falar muito de Coreia, né? Mas estudos com a doença de Huntington, trabalho de fisioterapia com a doença de Huntington, ainda é muito escasso. Não só da fisio, mas da interação interdisciplinar. Então, o que eu queria te perguntar, assim, o que mudou, né, desde George Huntington para cá? Para quem não conhece o George Huntington, né, a doença, que ela é conhecida também como Coreia de Huntington, foi o médico neurologista que descobriu a doença, né? Na verdade, ele identificou, né, como é que a doença se manifestava, isso em 1872. E de lá para cá, né, doutora Roberta, muita coisa mudou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, a questão da huntingtina, como é que foi essa história toda, e falar um pouquinho sobre, né, como o diagnóstico, como é que é feito. Perfeito. Bom, boa noite para quem entrou agora, boa noite. É um prazer participar dessa live e falar de um assunto tão importante. Como você falou, em 1872 é que George Huntington ele descreveu a doença. E tanto ele quanto o James Parkinson, mesmo Alois Alzheimer, que foram descritores da doença de Alzheimer, da doença de Parkinson, eles eram excepcionais observadores, né? E nós percebemos que desde as primeiras descrições, eram descrições tão ricas que elas se mantêm até hoje. E o George Huntington conseguiu exatamente fazer isso. Ele percebeu o caráter de hereditariedade dessa doença. Vários membros da família acometidos, além do movimento anormal, que o principal é o movimento coreico. Nós sabemos que no quadro clínico, dos movimentos involuntários existentes, quadros de distonia, de tique, mioclonias também podem estar presentes no quadro clínico da doença de Huntington, mas a Coreia é o que é o movimento mais marcante, né? E ele percebeu tudo isso naquela época, em 1872. Mas ficou um espaço muito grande até nós observarmos outras alterações relacionadas à doença de Huntington. Só em 1983, porque em 93 se descobriu o gene, em 83 começou a se perceber essa alteração genética e se descobriu o cromossomo 4, que é o responsável por deter o gene que causa a mutação, levando a proteína huntingtina mutante. E 10 anos depois, em 1993, é que estudos na região da Venezuela, ao redor do Largo Maracaibo, que é uma região onde existem muitos casamentos consanguíneos e se perpetuou muito o gene da huntingtina, o gene da doença de Huntington, é que se percebeu e se identificou, então, qual era a alteração determinando o erro genético, quer dizer, um aumento de repetições de o que a gente chama de um trinucleotídeos, quer dizer, de CAG, citosina, adenina, guanina, numa posição específica do braço curto, na 14,6 do braço curto do cromossomo 4. Então, aqueles indivíduos que por algum motivo, no caso genético, é uma herança autossômica dominante, ou seja, nós temos 50% de chance de um portador, de um pai com a doença, transmitir esse gene ao filho, o que se percebeu? Que nessa região existia um aumento do número de repetições desse CAG, desse trinucleotídeo. E esse aumento do número de repetições fazia com que houvesse, então, a produção
da Huntingtina mutante, não da Huntingtina normal. Todos nós temos a Huntingtina no corpo, a Huntingtina selvagem ou a Huntingtina normal. Não se sabe direito qual é a função ainda da Huntingtina. O que nós sabemos é que é uma enzima importante, muitas vezes, para a embriogênese, para a divisão celular. Ela existe no coração, em várias outras regiões do organismo. E também no cérebro. E o que acontece no caso da doença de Huntington? Essa Huntingtina mutante, ela acaba ao longo da vida se depositando e formando aglomerados anormais, que acabam por lesar os neurônios, principalmente os neurônios espinhosos médios na região do estriado, é uma área específica do cérebro. E, a partir daí, começa então a se desenvolver o quadro clínico. O que a gente sabe? Que existe uma evolução natural da doença de Huntington, existe a fase pré-clínica ou prodrômica, onde o indivíduo ele é assintomático, mas nós já conseguimos fazer o diagnóstico molecular, porque você consegue, através do teste genético molecular, identificar esse aumento do número de repetições nesse alelo, nos alelos do cromossomo 4. Mas a gente só considera um diagnóstico ou desenvolvimento da doença a partir do momento em que esse indivíduo desenvolve os sintomas motores. Antes disso, é uma fase prodrômica. Podem ter alguns sintomas sutis, como apatia, alguns quadros de persistência motora, alterações oculares, mas esse indivíduo ainda não desenvolveu a doença. Antes só da gente entrar um pouquinho, né, nos sintomas motores e não motores da doença, só para resumir para quem está entrando agora, então a doença ela é uma doença neurodegenerativa, né, progressiva, autossômica dominante, né? E a prevalência, como é que é a prevalência, né, no Brasil? Como é que a gente vê, assim, se tem mais homens ou mulheres? Como é que é isso, doutora Roberta? Tanini, o dia que eu consegui... o dia que eu consegui falar para você a prevalência no Brasil é tal, eu vou ser uma das pessoas, vai ser uma parte da minha carreira realizada, porque isso é um grande sonho, e você sabe disso que a gente tem, é fazer um estudo epidemiológico no Brasil. Apesar de a gente ter um território muito... Sim, Outras doenças, Parkinson também, a gente não tem, né, esses estudos não tem. epidemiológicos, são super Não tem. importantes. É importantíssimo isso, né? A gente tem algumas dificuldades. Fazer um estudo epidemiológico é algo muito difícil. Além de ser trabalhoso, demanda, na verdade, o comprometimento de várias pessoas em várias regiões do Brasil. E o nosso país é muito grande. Mas nós temos alguns projetos, até projetos relacionados à Academia Brasileira de Neurologia, ao DC, de se implantar, existe uma plataforma que a academia coloca, que é a plataforma Redone, para a gente tentar pelo menos começar a observar a frequência. Então, para você ter uma ideia, acho que o pessoal da BH está nos assistindo, e os dados que nós temos brasileiros, de uma forma mais geral, são dados que a gente tem da BH. Os últimos dados que eles me cederam foram de 2019, nós tínhamos quase 3 mil famílias cadastradas. Mas eu acredito que é muito mais do que isso. Existem alguns clusters no Brasil, por exemplo, em Ervalha, onde você tem uma prevalência de 7,2 a cada 100 mil habitantes. Mas o que nós admitimos ainda pro Brasil é que a nossa prevalência seja uma prevalência parecida à prevalência mundial. Entre 4 e 10 mil habitantes, essa é a prevalência mundial. Mas existe um estudo recente europeu de 2013 que mostra uma prevalência mundial até um pouquinho mais alta, provavelmente porque a gente está fazendo também mais o diagnóstico, quase 13, 12,3, quase 13 pessoas a cada 100 mil habitantes, mas ainda é considerada uma doença rara. Então essa é mais ou menos a prevalência relacionada ao Brasil. Em outros lugares do mundo isso muda bastante. Eu acho que também a carência de profissionais especializados na área, a carência de centros que atendam a doença de Huntington, a dificuldade que a gente tem para fazer teste genético, de ter uma equipe multidisciplinar que possa dar esse suporte também. Eu acho que tudo isso colabora para a gente ter essa subnotificação, né, no número de casos. Isso é um problema, porque quando a gente vai falar um pouquinho lá na frente de tratamento,
esses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer o diagnóstico, né, de encontrar. Quando tem alguém da família, acaba que mais ou menos o caminho fica um pouco mais fácil, mas quando é uma família muito carente ou que não mora perto de um grande centro, o acesso é muito difícil, não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, né? Perfeito. É isso aí. Então, como a gente sabe, né, no nosso país, dimensões continentais, né, que nem todos os pacientes eles têm acesso a esse tipo de diagnóstico, nós, enquanto fisioterapeutas, né, a gente fica alerta, por exemplo, o que a gente conhece mais na prática clínica é a coreia, que é apresentada para a gente de uma forma mais abrangente, né? Mas eu, como especialista, eu sei que nem todo paciente começa o quadro com a coreia, né? Ele tem alteração de comportamento, ele pode ter alteração cognitiva e a coreia vem e vai aparecer em alguma fase da doença, mas não necessariamente vai começar com um quadro coreico. Então, você podia falar pra gente, assim, dos sintomas, né, da tríade, né, clássica que começa, mas também dos outros sintomas que vêm junto com a manifestação da doença de Huntington? Perfeito. É isso que você colocou, Tami. Na verdade, nós temos um período prodrômico ou pré-sintomático, e quanto mais aquele indivíduo portador começa a se aproximar do surgimento das manifestações motoras, ou seja, do diagnóstico, ele pode apresentar alguns outros sintomas. Muitas vezes até sintomas motores, que são mais sutis, por exemplo, alteração de motricidade ocular, que a gente chama da SACADS, né, do movimento ocular mais rápido, alguns quadros relacionados ao comportamento, como a apatia. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele começa a ficar desinteressado, ele começa a ficar, eu tive um paciente que falava, desprovido de emoção. Nada o deixa feliz e nada o deixa triste também. Então, acaba tendo um comportamento um pouco mais passivo. Isso a gente define como essa parte de apatia, diminui o compromisso com as coisas. Então, isso, geralmente, a apatia, ela começa... Isso, perfeito. Começa numa fase... Atividades sociais, né? Perfeito, ele começa a se afastar. É o que as Exatamente. famílias não querem assistir nem televisão mais, né? Pois não é. tem vontade de televisão. Então, esses indivíduos, e isso acontece geralmente nessa fase, acaba piorando com a evolução da doença se a gente não prestar atenção, não tratar, motivar esse indivíduo. E esse é um dos sintomas comportamentais que podem acontecer. Quadros de depressão, também falando um pouquinho desses sintomas comportamentais, antes da gente falar dos motores, quadros de depressão é o sintoma psiquiátrico ou comportamental mais comum. Então, 40% dos indivíduos vão apresentar um quadro de depressão. O segundo está relacionado à ansiedade. Além disso, quadros de impulsividade podem acontecer por exemplo, eu tive um paciente que ele começou a abusar de álcool, abusar de droga, e ele era uma pessoa que não tinha esse perfil. E quando a gente foi perceber, isso era uma manifestação da doença. Então, a gente tem que estar atento a essas alterações de comportamento. Hipersexualidade, geralmente na fase inicial você pode ter um quadro mais de hipersexualidade, em fases mais avançadas de hipossexualidade. Isso também é uma característica comum, a gente lembrar. Algumas vezes, e aí os médicos e a equipe multidisciplinar, vocês como fisioterapeutas, vocês estão muito próximos do paciente e muitas vezes são os maiores aliados dos médicos, porque vocês acabam percebendo certas coisas, como por exemplo, pensamentos suicidas, antes do médico. Então, é muito importante, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho desse tratamento multidisciplinar mais para frente, esse contato. Então, nós temos que prestar atenção nesses sintomas comportamentais, porque eles pioram muito a qualidade de vida dos nossos pacientes e dos cuidadores, e dos familiares, que são pessoas que também não podem ser esquecidas, de jeito nenhum. Né? Isso é um outro ponto extremamente importante. A gente tem que cuidar da família e envolvê-los no cuidado, né? Antes da gente passar para os sintomas motores, eu queria só colocar mais uma coisa em relação às alterações comportamentais.
Eu não sei da sua experiência, mas a minha experiência agora durante a pandemia está muito complicado, né? De segurar o pessoal em casa, porque eles têm um declínio cognitivo, alguns pacientes já bastante avançado, né, com declínio avançado. E ficar nesse momento de pandemia, a gente viu assim, alguns pacientes entrando mesmo em surto psicótico, né, tendo que ser medicado. Como é que foi a sua experiência? É, isso, isso variou um pouco do trabalho, tanto no consultório quanto na rede pública. Me preocupou muito a parte da rede pública pelo pouco acesso que eles tiveram aos ambulatórios, principalmente na fase de lockdown e o medo de ir para o hospital. Então, eu acabei vendo os meus pacientes da rede pública muito menos do que eu desejaria. No consultório isso fica mais fácil, porque a gente pode não ter o acesso ao consultório por esse receio, agora normalizou muito mais, mas poderia fazer telemedicina, os pacientes conseguiam ligar e a gente conseguiria orientar de uma maneira melhor. Então, isso foi algo que me preocupou em termos de poder cuidar dos pacientes, mas ao mesmo tempo, essa necessidade de ficar, de nós termos que ficar em casa. Muitas vezes são pacientes que pararam de ir à fisioterapia, de fono, de psicólogo. Por mais que a gente tente fazer, claro, essa parte de fisioterapia online ou por telemedicina, é muito difícil. Às vezes eu sei que vocês precisam pegar no paciente, não é a mesma coisa. Então, existia um declínio, tanto do ponto de vista cognitivo quanto comportamental, mas também motor desses pacientes. E é o que a gente está tentando resgatar agora, né? Não é uma situação tão fácil. Eu sei que alguns conseguem que o fisioterapeuta vá, acompanhe presencialmente, outros iam ao hospital, então não conseguem fazer isso. E cada um está se virando da maneira que dá. O que eu espero é que agora, com essa vacina e a população sendo vacinada, a gente consiga voltar ao normal e poder abraçar, né? Pelo menos isso, pegar nos nossos pacientes, porque isso é muito difícil, né? Pacientes assim, em estágio iniciais, eles conseguem ainda fazer alguma coisa pelo teleatendimento, desde que seja supervisionado. Tem que ter alguém da família junto, né? Os Perfeito. pacientes em estágio de moderado a avançado, que já tem um comprometimento cognitivo grande, atenção, né, já é mais difícil. Isso acontece também na prática clínica, quando a gente vai propor uma atividade, a questão cognitiva, de função executiva, problema de planejamento, né, que eles têm muita dificuldade em reter a tarefa, em aprender. Não que eles não aprendam, eles aprendem. Só que eles demoram maior, tem um delay maior, né, para poder. Então precisa de muita repetição. E também algumas coisas relacionadas à linguagem, né, que acaba dificultando o entendimento do que a gente está pedindo, do que a gente está falando. Então, o que eu sempre falo, o ideal é que eles comecem o quanto antes, para aprender e depois vai ficando meio que no automático, né? Acho que a gente podia passar, né? Vamos falar agora assim, além da Coreia, né? O que mais de sintomas motores a gente pode observar, então, na doença de Parkinson, que vai impactar diretamente, por exemplo, o trabalho na fisioterapia? O sintoma motor mais comum é a coreia, sem dúvida, na doença de Huntington, mas o que a gente fala, e acho que a gente tem que prestar atenção, é o quadro de impersistência motora, né? Que a coreia está envolvida. Então, por que isso acontece? Então, o movimento, o paciente ele tem muitas vezes a sacudidelas, ou o levantar da sobrancelha é muito comum. Eu brinco, a gente sabe que tem a discinesia relacionada na doença de Parkinson pela levodopa. E tem a coreia na doença de Huntington. O paciente de costas, se ele está se mexendo, a gente não consegue perceber. Mas quando você olha para o rosto do paciente, você consegue perceber se ele tem Parkinson, se ele tem Huntington. Por quê? O paciente com Huntington, ele tem um movimento de levantar de sobrancelhas muito grande, ele tem essa expressão, a boca, ele mexe muitas vezes, ele faz um som diferente, que a gente até pode pensar num tique motor. Existem alguns tiques relacionados a esses pacientes. O próprio caminhar do paciente com doença de Huntington, apesar de a gente não ter um caminhar típico da doença, mas essa impersistência faz com que ele caminhe diferente, o desequilíbrio. Existe uma dificuldade grande. Por
para esse paciente andar em cima de uma linha que a gente chama de tandem gait. Se tiverem pessoas leigas, não, os fisioterapeutas conhecem melhor do que eu a respeito disso. Mas esse desequilíbrio é muito importante. Do outro para a gente poder avaliar, né, o equilíbrio, a estabilidade postural, enfim. Exatamente. Então, isso é... Que eles têm um movimento de hiperextensão grande, né? Muito grande. Às vezes não é nem pela coreia, mas eles não conseguem se ajustar e acabam caindo e se machucando, fazendo quedas recorrentes a injúrias, né, recorrentes por conta disso, né? Então, isso que você colocou, eu acho que é uma característica muito importante, que a gente percebe a diferença com as outras doenças, porque existem outras doenças que cursam com hipersistência e com coreia. Então, esses outros movimentos nos dão muitas dicas a respeito disso. Mas esses pacientes, além dos tiques, eles podem apresentar mioclonias, que são aqueles movimentos de sacudidela, que parece um susto, isso pode acontecer, e movimentos de distonia, que são aqueles movimentos de torção, de contratura muscular, às vezes associados à dor. Então, isso também pode acontecer, numa proporção menor, mas faz parte dessa evolução. E com o avançar da doença, surgem movimentos de rigidez, de lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, como existe na doença de Parkinson. Se nós fizermos um parêntese aqui e falarmos da forma juvenil, que é antes dos 40 anos de idade, a manifestação, ou variante de Westphal, na verdade o movimento coreico ele é muito pobre, quase não existe. O que existe mesmo é uma forma cinético-rígida. Parece um parkinsonismo juvenil. Então, isso acontece. Existem alguns sinais que existem também na doença de Parkinson, que surgem com a evolução da doença de Huntington. Então, são esses mais ou menos o quadro motor associado à doença de Huntington. É assim, a gente vê também alguns subgrupos, né? Por exemplo, os pacientes são mais hipercoreicos, os outros que são mais bradicineicos. Existe alguma diferença de prognóstico? Por exemplo, para a marcha eu sei que o paciente que é mais bradicineico, ele tem mais dificuldade de mobilidade, né? Então isso vai impactar o prognóstico dele em relação à mobilidade. Mas existe algum estudo que levante essa questão? É muito interessante isso que você colocou, porque numa mesma família, os fenótipos podem ser completamente diferentes. Um abrir com um quadro psiquiátrico e permanecer mais assim com pouco movimento coreico. O outro preservar um pouco mais a parte psiquiátrica e cognitiva, mas ter muita coreia, e muitas vezes eles são irmãos. Não existe ainda um estudo que coloque em termos ou de prognóstico ou por que isso acontece. Mas isso que você colocou é real. Esses pacientes, eles evoluem de uma maneira muito peculiar e muito própria. A gente não tem como perceber como aquele paciente vai evoluir a hora que ele está abrindo o quadro. Diferente da doença de Parkinson, que você consegue ter essa noção. Na doença de Huntington, isso não existe. E por que isso acontece, também a gente ainda não sabe. Não tem a ver com o número de repetições, não tem a ver com a idade de início, a não ser a forma juvenil, claro, como eu já coloquei para vocês, mas se o indivíduo começar aos 40 ou aos 50, ele pode evoluir da mesma maneira ou completamente diferente um do outro. Joia. Doutora Roberta, eu queria agora que você falasse um pouquinho, assim, da evolução que a gente está tendo, assim, porque os esforços continuam muito grandes, né, para se tentar pensar, por exemplo, investigar em terapias modificadoras, neuroprotetoras, que até o momento a gente não tem, né, nenhum tratamento que seja efetivo para modificar ou para fazer uma neuroproteção ou a cura da doença. Então, hoje, o que a gente tem disponível aqui no Brasil em termos de tratamento? Tá, perfeito. Bom, primeira coisa que eu queria frisar muito também é que o tratamento ideal em qualquer lugar do mundo é multidisciplinar. Bom, e isso a gente, em relação à doença de Huntington, a gente está mais do que escolado. A gente não tem praticamente um remédio que você trate tudo ou você tire esse sintoma. Nem estou falando de modificador de doença. Eu estou falando, no Brasil, a gente ainda não tem um medicamento específico para tratar a doença de Huntington. E isso é necessário. Então,
O que a gente faz aqui, na verdade, e por isso que é importante a gente acompanhar muito de perto esses pacientes, porque eles entram pacientes e saem amigos, porque você precisa entender o que está acontecendo no dia a dia dele, para a gente tentar ao máximo minimizar danos com as drogas sintomáticas. Então, em termos de medicações, tratamento medicamentoso, o que a gente tem no Brasil? A gente tem os neurolépticos ou antipsicóticos, típicos ou atípicos, aí eu falo um pouquinho de cada um. Então, por exemplo, típicos, que a gente chamava de primeira geração, é o haloperidol, é um exemplo muito comum. Se existem familiares, muitas vezes, que estão nos escutando, os profissionais que estão acostumados, vários pacientes acabam utilizando o haloperidol. Quando? Quando eles têm algum sintoma psiquiátrico associado, mas muitas vezes, por falta de uma opção de um medicamento específico para tratar o movimento coreico, para tratar a coreia. É claro que a primeira indicação de um antipsicótico seria aquele paciente que tem um movimento, para tratar a coreia, no caso, teria um movimento, mas associado a um quadro psiquiátrico. Aí você tem uma justificativa plausível para tratá-lo com um neuroléptico. E existem, hoje em dia, e isso nos auxiliou muito, os neurolépticos atípicos ou de segunda geração, como, por exemplo, o que nós temos no nosso mercado, a quetiapina, a risperidona, a olanzapina. E existe o aripiprazol também, mas a gente isso ainda não utiliza nos pacientes com doenças de Huntington com uma frequência muito grande. Então, a gente pode lançar mão desses medicamentos. Aí eu vou te falar como experiência pessoal minha, porque não existe um guideline para isso no Brasil. Se eu for lançar mão de um neuroléptico, precisamos fazer. Nós vamos fazer muita coisa aqui com o Huntington, isso sim. Mas se eu precisar, é um paciente que tem um distúrbio psiquiátrico e também tem esse movimento coreico. Muitas vezes a gente lança a mão da risperidona. Eu estou falando agora a doutora Roberta, né? Estou assumindo o meu tipo de tratamento. Se eu não vou usar o haloperidol, então eu vou usar. Eu tenho a possibilidade de usar um atípico. Eu vou usar a risperidona. Em alguns casos mais específicos ou com um distúrbio psiquiátrico maior, a olanzapina. Isso pode ser utilizado. Mas e a quetiapina? A quetiapina é um neuroléptico que eu gosto muito, que eu acabo usando muito em outros quadros de transtorno do movimento. Mas o que a gente percebe é que, na minha experiência, não existe uma melhora tão grande do movimento coreico se eu quiser tratar esses dois sintomas, o psiquiátrico e a coreia. E com a risperidona ou mesmo a olanzapina, isso pode acontecer. Em relação ao haloperidol, a gente muitas vezes utiliza, dependendo até da condição financeira desse paciente. É uma droga com acesso, em termos econômicos, melhor, ela é mais barata. E eu não vou dizer para você que não funcione. Funciona sim. O que a gente tem é que usar com cuidado. Eu tenho pacientes que utilizam esse haloperidol, usar com cuidado. Todos esses neurolépticos, eles devem ser utilizados sempre começando com a menor dose possível e mantendo a menor dose possível a hora que você consegue controlar os sintomas que você está observando nesse paciente, tanto psiquiátricos quanto relacionados ao movimento coreico. O que seria o ideal? Para a gente fechar os neurolépticos, que o fisioterapeuta conheça, né, pelo menos o nome da medicação, qual que é a ação da droga, porque, por exemplo, tem muito paciente que quando está começando a fazer uso dessa medicação, isso você pode falar melhor que eu, eles, naquelas primeiras semanas até adaptar, eles evoluem com uma alteração de equilíbrio e pode ter muita queda, né? Sim. Não são todos, né? Mas alguns pacientes podem, então é importante que a gente saiba o que esse paciente está tomando, se mudou a dose, se mudou a medicação e acompanhe de perto, faça uma reavaliação, mesmo que seja rápida, da parte motora, ou mesmo perguntar para a família se ele está mais sonolento, né? Ou se isso é importante. Bastante importante, né? Não, isso eu acho, e é por isso que eu falo que é necessário essa dose ser aumentada gradativamente. Porque senão o risco de efeitos adversos é muito maior. Quanto mais abruptamente você trata, quando você tem uma patologia mais agressiva, maior o risco de você desenvolver
eventos adversos para esse paciente, e aí você diminui a aderência desse paciente e da família, porque se o remédio está trazendo mais malefício do que benefício naquele momento, ele acaba parando de utilizar. E muitas vezes ele poderia trazer benefício sim, se você desse de uma maneira mais gradativa. Então, isso é muito importante. E colocar isso para os familiares também, né? Colocar para eles, olha, os efeitos adversos podem ser esses, você pode esperar isso, aquilo, para eles estarem preparados se algum deles surgir e poderem não se assustar e saber lidar com a situação. Uhum. Ótimo. Passando um pouquinho agora para a parte multidisciplinar, a gente sabe que a fono também é super importante, né? Fazer um Muito. trabalho associado. E até associado com a físio, porque tem alguns pacientes que evoluem com uma distonia cervical, então eles precisam de um posicionamento, por exemplo, na hora de comer, na hora de tomar banho. E isso é bastante importante, associar com a parte respiratória, principalmente os pacientes que estão em estágios mais avançados. A gente costuma fazer um trabalho paralelo da físio com a fono. E costuma ter, assim, a gente tem resultados bastante interessantes, principalmente na parte respiratória, né? Melhora a deglutição, previne complicações secundárias como a pneumonia, né, bronquopneumonia, enfim. A gente hoje tem na parte da fisioterapia um guideline que foi publicado agora na Neurology em 2020, e esse guideline ele foi feito pelo Huntington Study Group, mas hoje o grupo já cresceu bastante, e ele propõe, assim, algumas evidências, né, na literatura mostrando que a fisioterapia tem um papel bastante, assim, fundamental, né, na questão motora, na questão da mobilidade. Então, isso vai melhorar, a gente consegue dar um suporte para eles de marcha, de equilíbrio e mesmo de movimentação funcional, principalmente para aquele paciente que é muito bradicineico, que está muito apático. Envolvendo uma atividade física, hoje a gente também já tem nível, não tem um nível de evidência enorme, né? Mas a gente já tem trabalhos que começam a mostrar a importância disso. A doutora Roberta já começou há muito tempo, né, a trabalhar com isso. A gente vê, como eu, a gente vê assim de 15, 20 anos agora, a diferença que é no prognóstico, né? Mesmo a gente não tendo tratamento ideal, a gente tem com a equipe multidisciplinar hoje uma proposta de melhor qualidade de vida para esses pacientes, né? Então, assim, melhorar o equilíbrio, prevenir queda, prevenir as alterações secundárias. Eu acho que nesse ponto a gente tem bastante coisa a fazer. A gente não tem muita evidência para dar suporte nas nossas decisões clínicas. Inclusive, é isso que esse Guedes fala, né? Ele tentou coletar, tem bastante estudo de caso, e tem alguns estudos clínicos randomizados, eles são pequenos, eles não têm uma evidência tão forte, né? Mas a gente vê que agora os estudos estão começando a aparecer, o que me deixa, assim, bastante feliz. Um dos estudos que saiu nesse guideline e que ele é muito para o pessoal da fisioterapia que está aí, é um estudo de melhorar a capacidade ventilatória, né, do paciente, prevenindo né, as bronquopneumonias e melhora a capacidade funcional, que eles cansam muito também, porque eles têm que brigar com a coreia, com a bradicinesia. Então, assim, um indivíduo normal, que vai cansar para fazer um exercício, uma atividade física, o paciente com Huntington ele vai cansar 2, 3 vezes mais. Com o problema que é a questão do emagrecimento, né, doutora Berta? Porque eles precisam do aporte calórico maior. Então, o fisioterapeuta também tem que ficar muito atento a isso, porque às vezes a gente quer propor uma atividade intensa, que a gente sabe que é o que é recomendado, 3, 4 vezes por semana, mas a gente tem que parar um pouco e pensar na condição clínica. Meu paciente tem condição de fazer um exercício intenso? Ele tem condição de ir para a academia na esteira 3 vezes por semana? Então, é isso que a gente queria colocar o pessoal para pensar um pouco nisso, né? É ter o jogo de cintura, conhecer a situação clínica do meu paciente e aí sim propor atividade adequada. E como é que a gente faz isso? A gente faz uma avaliação funcional, uma avaliação clínica do paciente. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, doutora Roberta, em relação ao trabalho da equipe multi, como é que, né, a gente pode integrar isso
junto com o médico, junto com a fono, a nutricionista, de que forma que vocês trabalham? Conta pra gente um pouquinho da experiência de vocês. Eu vou até pegar só um pouquinho gancho para não esquecer disso, que é muito importante. Você falou desse emagrecimento dos pacientes. Na verdade, isso até é um sinal de mau prognóstico. O paciente que está começando a emagrecer muito, a gente tem que rever toda essa parte nutricional, porque eles têm um catabolismo muito grande, paciente com Huntington. Então, isso é muito importante, que esse paciente seja bem nutrido. Então, qualquer coisa que... Eu falo da equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque se você for observar, primeiro, a gente não trata uma coisa, a gente trata a pessoa. E a doença de Huntington, apesar de ter manifestações neurológicas, ela é uma doença sistêmica. Porque eu coloquei para você, a Huntingtina está no corpo inteiro. Existem outros órgãos. 30% dos pacientes podem ter insuficiência cardíaca congestiva. Então é importante. Você tem alteração de sono, vigília. Você pode ter diminuição de testosterona, você pode ter aumento de colesterol. Então, existem outras alterações clínicas que nós devemos estar atentos. Então, a nutricionista tem um papel importantíssimo. A fono tem um papel importantíssimo. O paciente morre de pneumonia se não tratar direito. A físio, se ele cair e bater a cabeça, ele morre também. Então, todos esses profissionais da saúde, eles têm um papel de extremamente importância e um não é mais importante do que o outro, muito pelo contrário. Eu acho que se todos nós, médicos, fisioterapeutas, fomos nutricionistas, psicólogo, tanto para o paciente quanto para a família, trabalharmos em conjunto, igualmente, esse paciente vai ser um paciente bem tratado. É claro que eu estou falando do mundo ideal. A gente tem que lembrar que tudo isso tem custo. Não é simples. Eu não posso, como médico, falar para o meu paciente, agora você vai fazer fono, físio, ele vai olhar para mim, e quem paga a conta, doutora? Não é bem assim. É muito difícil. Não é fácil, é verdade. Por isso que o por isso que o cuidador, eu acho que ele acaba ficando sobrecarregado. Porque a gente acaba colocando todas as responsabilidades em cima dele. E ele não tem para onde fugir, a verdade é essa. Não ele tem, né? E só quem cuida sabe quanto é difícil. Né? Então, assim, eu entraria nesse tratamento multidisciplinar, o cuidador familiar também. Porque com certeza. A gente depende muito dele para o bom tratamento dos nossos pacientes, né? Eu não sei, assim, a gente, na verdade, a gente vira um papel de facilitador, né, da participação de todo mundo, né? A gente precisa ir integrando todo mundo, porque o mundo ideal, que eu sempre falo, o tratamento multidisciplinar ideal é aquele que a gente tem no nosso serviço, é aquele que o paciente tem condição de acompanhar. E nesses casos, a enfermagem, às vezes, faz um papel, né, de ligar os pontinhos também, né? Também nem é todo serviço que a gente tem enfermeiro, especialista no assunto, mas eu acho que são caminhos que vão se abrindo, né? E a gente vai melhorando essas estratégias, o apoio de grupo, as associações, elas promovem um suporte muito grande. Até o pessoal da ABH tá aqui, eu queria convidar para entrar também, porque eles vão no finalzinho falar um pouquinho da BH. Se não conseguir entrar, Alessandra, vou pedir por favor para você colocar o Instagram deles aqui, que aí o pessoal pode entrar em contato, colocar os contatos aqui. E aí, assim, eu acho que essas terapias compartilhadas, essas conversas, né, apoio, parceiro, e assim, o médico, ele acaba meio que gerenciando, né, toda essa equipe. E aí, doutora Roberta, para finalizar um pouco, que o nosso tempo vai assim, né? Já está quase lá, quase acabando. Eu queria falar um pouquinho assim dessa incapacidade tão grande que a doença traz para esses pacientes, como o impacto, né, na vida social, o impacto econômico, né, que a doença traz. Por exemplo, o paciente jovem deixa de trabalhar, e aí, deixando de trabalhar, como é que ele vai suprir a família? Como é que ele vai ter dinheiro para poder fazer todas as terapias e comprar remédio, enfim. Me fala um pouquinho, né, dessa questão do impacto na vida do paciente e da família também, né? E é exatamente isso. Você imagina, a doença de Huntington, ela começa as manifestações ao redor dos 40 anos de idade. 40 anos de idade é a idade que a gente está começando a produzir bastante, né? A ganhar dinheiro no Brasil agora está meio difícil, mas digamos assim,
conseguindo pagar bem as contas, vamos colocar dessa maneira otimista. E aí, de repente, esse paciente, ele vai ter que parar de trabalhar. Ou porque ele é um dentista e aí ele está com movimento, ele não consegue. Ou porque ele é um vendedor e ele está mais distraído e ele não está conseguindo fazer conta e ele tá dando o troco errado. Ou ele é um... Nós temos médicos que a gente acompanha, ele é um cirurgião. Então, você perde completamente vai perdendo essa capacidade laborativa e deixa de contribuir financeiramente. E quem vai pagar essa conta? É a mulher ou o marido da pessoa o companheiro ou a companheira que vão trabalhar, ou os filhos, ou você... Olha o impacto que gera. Eu tive um paciente que ele acabou tirando as crianças da escola particular e colocando na pública porque ele parou de trabalhar, ou ele teve que diminuir isso. E aí a gente fala, então vamos aposentar esse paciente, mas isso também acaba não resolvendo o problema. Claro que é isso, mas a gente acaba não resolvendo o problema. E lembre-se o seguinte, de vez em quando, e não é incomum, é uma pessoa, ou mulher ou homem, mas que cuidou, vamos supor, uma mulher que cuidou do marido e agora ela cuida dos filhos com Huntington. Olha que carga é essa. Então, esse impacto socioeconômico que a doença de Huntington traz é muito grande. E isso a gente tem que trabalhar em cima, até com órgãos governamentais, a gente precisa de um apoio maior. Porque ninguém pediu por isso. Não é um mau cuidado ou uma evolução. Que nem fazendo apologia, não gosto de cigarro mesmo. Eu fumei e agora eu desenvolvi uma doença relacionada. Você fumou porque você quis. Não é isso, a gente não escolhe. É muito diferente, né? Então a gente precisa lembrar disso e começar a se mexer também nesse sentido. Então, existem vários pontos aí que a gente veio tocar em relação a doença de Huntington que a gente precisa trabalhar, aproveitar esse movimento que as pessoas, que está sendo uma doença mais conhecida e trabalhar em cima disso, né? É isso aí. Eu acho que as principais mensagens que a gente pode deixar aqui é assim, o tratamento ele tem que começar quanto antes. E ele tem que ser integrado, multidisciplinar, porque as outras terapias não farmacológicas, elas fazem parte do tratamento medicamentoso. Do tratamento, aliás. O tratamento todo. Não é só medicamentoso. Além disso, a gente tem, hoje já, tem alguns pouquíssimos estudos na literatura falando de DBS, estimulação transcraniana. Estão engatinhando, né? A gente nem sabe se isso vai tomar força, mas é uma parte de um tratamento enorme. Então, a gente não pode ficar só focado em um tipo de tratamento só. Escutar o médico, escutar a equipe multidisciplinar, a conversa entre os profissionais faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente, se não é especialista na área, a gente tem que recomendar esse paciente para um especialista, encaminha para um colega, pede opinião, discute. Isso é importante. É muito importante, porque se eu não vou conseguir, ou eu peço ajuda, né, ou eu tenho que encaminhar para um especialista, porque a fisioterapia ela vai ter que ser contínua, ela vai ter que ser adaptada a cada fase da doença. Não só a fisioterapia, o tratamento inteiro. Porque você pega um paciente no estágio inicial, ele tá bem, ele tá trabalhando, ele tá conversando, ele vem sozinho, tem paciente que vem até dirigindo, ele consegue fazer uma adesão. Né, ele consegue aderir ao tratamento. Conforme a doença vai avançando, nos estágios mais intermediários, ele começa a ter que ter uma supervisão, um acompanhamento, um cuidador ou um parceiro de cuidados, e depois na fase avançada, o paciente está praticamente acamado na cadeira de rodas. Então, essa transição ela precisa ser feita com um profissional especializado. Qual que é a melhor hora de colocar a bengala, cadeira de rodas, enfim. Né? Para você ter uma ideia... Tamine, alguns estudos mostram que, isso eu estou falando de América Latina, 83% dos centros não têm, os pacientes eles não têm o acesso para a fase terminal, para a fase avançada da doença, quando ele já está na cadeira de roda, ou ele já está acamado. Não existe esse apoio, isso é um outro ponto importante, porque realmente é muito mais fácil, o paciente na fase inicial moderada, a família dá um jeito, o médico dá um jeito... Agora, a fase avançada demanda um cuidado muito específico. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu tenho pacientes que, assim, é encantador, porque o que os filhos cuidam, eles já estão numa fase mais avançada, mas é um cuidado, é um carinho imenso, que se todo mundo se espelhasse nisso, seria maravilhoso. Mas eu sei as duras penas que esses filhos estão passando.
Não é simples assim, né? É um Não. ônus muito grande, é uma sobrecarga muito grande. Então, isso tudo a gente tem que começar a trazer à tona, a debater mais realmente, a nos incomodar e a incomodar os outros, para que isso É. também seja revertido. Eu acho que o nosso papel hoje foi mesmo conscientizar os colegas, né, da importância do cuidado multidisciplinar, dessa questão da adaptação durante o curso da doença, saber que a doença começa, né, de uma forma e ela vai terminar de outra. Então, o que que a gente vai fazer no meio dessa timeline para São promover 20 mais anos, né, de qualidade? São evolução. 20 anos ou Não é mais, né? A pouco, gente ou não mais. sabe, né, como é que vai ficar Não, mas a aí gente para tinha os frente. pacientes com 30 anos de evolução, porque a medicina, Então, bem ou mal, evoluiu e a gente mantém em os nossos tudo. pacientes, não é? Mas a gente Exatamente, não né? adianta manter o paciente vivo, a gente tem que dar qualidade de vida. Isso é importante. Exatamente. Então, assim, acho que a mensagem principal é essa, a conscientização. O colega da fisioterapia que estiver ouvindo, paciente, médico, toda a equipe que estiver aí assistindo a gente, essa live vai ficar gravada, tá? No GT da Brafim. Então, quem não pôde assistir hoje, fala para o pessoal que vai ficar gravada, porque eu acho que tem bastante informação de qualidade. Tanto eu quanto a doutora Roberta, nós estamos à disposição, né, doutora Roberta, Claro. para perguntas, se vocês quiserem né, enviar ou falar com a gente depois, procura a gente lá no Instagram, tem os nossos contatos, ou procura a Brafim, que eles vão saber como fazer o contato com a gente. Eu queria agradecer a Vita pela divulgação. A Vita é a presidente da Associação de Huntington hoje. Eu não estou conseguindo chamar a Vita aqui, mas eu espero que ela esteja aí com a gente. Vita é uma Agradecer, batalhadora, viu? porque os pacientes, Guerreira. assim, são, e as famílias também, né? A Vita está aí à Nossa. frente há quanto tempo? E a associação é um pilar, né, para essas famílias. Então, quem tiver paciente com Huntington e precisar de um suporte, a associação é uma boa casa, uma casa de qualidade para vocês irem bater na porta, né, Roberta? E Roberta, a olha, gente vai ter que encerrar. nem fala, é uma Eu acho que pena, vai viu? cair aqui. Eu queria te agradecer muito, Roberta, viu, por estar aqui com a gente hoje e a Quem todos aqui que agradece a estão assistindo. oportunidade Eu tô sou vendo um eu. monte de gente aqui, o Hudson, a Sandra, a Roxa, a Cristiane, tem um monte de gente aqui, a Alessandra. É que gente, eu não consigo ler e falar dupla tarefa, para mim não funciona muito bem Ó, esse eu tenho negócio de uma live. neurologista que eu posso te indicar, viu? Então, assim, tá meio difícil coordenar aqui, mas eu tô vendo todo mundo aqui passar na minha telinha aqui. Eu queria mandar um beijo para os colegas aí, os neurofisioneuros que estão aí assistindo a gente. E eu espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Olha, para mim foi um prazer. Volto a dizer, é um assunto muito, muito rico para mim, muito de coração, né? E eu tenho um retorno muito grande sempre quando a gente fala em doença de Huntington, apesar das nossas dificuldades, e sempre estou à disposição. É um prazer realmente a gente poder divulgar um pouco mais a respeito dessa doença e suscitar nas pessoas esse interesse. Quanto mais gente se interessar pela nossa causa, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho Cuidar que bastante dos também. nossos pacientinhos. Isso sim. Exato. E os colegas que não souberem para onde encaminhar, tanto a Escola Paulista, o HC, são dois centros grandes em São Paulo que fazem atendimento da parte clínica, né? Atualmente a fisioterapia ela está um pouco recolhida por conta do Covid, mas a gente espera voltar, né? Assim que for possível. A gente está com um trial aberto, um estudo clínico randomizado, na fase 1. A gente parou, a gente não vai chamar ainda até estar tudo sob controle. Então, a novidade que eu tinha para contar para vocês é essa. Fiquem atentos que a hora que for abrir, a gente divulga para todo mundo aí. E a gente espera Pode poder contar receber. comigo. Com Pode contar certeza. comigo com os nossos pacientes Mas com também. certeza. Isso é excelente, é muito bom. É isso aí. Tudo que a gente Gente, eu puder queria trazer deixar. benefício vai ser bom. Com certeza. E acho que essas parcerias, as colaborações, elas têm que acontecer mesmo, porque é assim que a gente cresce, né? Não É tem como. integrando serviços, integrando
as Perfeito. áreas e assim a gente vai. Gente, beijo para todo mundo. Doutora Roberta, muito obrigada. Beijo Obrigada para de todo mundo que está aí coração. assistindo. Até a Beijo próxima, grande. Até pessoal. mais, gente. Tchau, Obrigada. Beijo. tchau. Tchau, tchau.